Boa noite. Boa noite. Boa noite. Teacher. Quase que não sobra nada para eu falar, né? Porque me convidaram para falar também sobre o avanço das drogas na cidade. E aí a gente tem que pincelar sobre a segurança pública. E hoje eu sou ativista da Lei 13.022, que dispõe sobre a Guarda Municipal. Sou porta-voz da Guarda ainda, porque muitos, mesmo sendo efetivos, mesmo não sendo contratados, são perseguidos, então eles não podem lutar por seus direitos. E eu me coloquei à disposição em 2019 para estar na luta com eles. Também vou falar com vocês que também pincela na segurança pública, que é sobre a violência doméstica, e eu trouxe mais as eficiências dessas duas pautas, tanto do avanço das drogas quanto da violência doméstica. Eu trouxe mais a deficiência, por quê? Porque eu preciso que nós sejamos uma só voz para lutarmos, para combatermos, porque tem muitas falhas ainda. Eu vou começar a falar sobre o crescimento, o avanço das drogas na cidade, esse foi o tema me dado, e como o nosso amigo aqui falou, a cidade cresceu desordenadamente, sem planejamento algum, e isso vem interferindo na nossa saúde, na segurança pública, em várias questões. Até mesmo dentro da parte do saneamento básico, que também interfere na nossa saúde, diretamente. E quando eu falei para ele, deixa eu falar do PROEIS, porque a gente vai falar do sucateamento dos GCMs, do PROEIS, que é o contraturno do policial militar, e do baixo efetivo da PEMED, como o nosso amigo falou. Hoje, algumas pessoas falam, DPO em Bacaxá e DPO em Jacaré não funcionam, mas funcionam com efetivo muito baixo. Tem o policial lá, mas o efetivo é baixo, então dá a entender que está fechado, que não funciona. Gente, é que eu fiz uma listinha aqui, que a pessoa já está com os 40 lá vai, e a cabeça já não funciona tanto, então eu vou pautando ali para a gente ter início, meio e fim. Então vocês me desculpem, eu não estou olhando conversa não, tá? O que acontece? Os GCMs, eles foram sucateados para darem espaços aos agentes de trânsito, que são cabides de emprego. Nada contra os agentes de trânsito. Nós vivemos numa cidade que também é um dos causadores do avanço. Nós vivemos numa cidade que não tem geração de emprego e renda. As pessoas que aqui têm uma boa faculdade ou que têm uma boa profissão, seja a nível técnico, ou seja, nós precisamos ir para outras cidades ou ficamos no subemprego, porque não é humilhação também. Nós precisamos tirar para nossa casa fontes de renda. Eu cheguei aqui há 12 anos atrás, na verdade eu frequento aqui há 20 anos, mas eu cheguei aqui há 12 anos atrás, com um diploma embaixo do braço, um currículo impecável, e me orgulho muito de falar. Eu tive que trabalhar na areia da praia, eu tive que trabalhar de faxina, depois fui dar aula de informática, que nem era minha área, eu sou professora de educação física, fui trabalhar em vários setores para não precisar ir embora daqui. Porém, comecei a entrar no debate político, porque eu sempre fui uma cidadã ativa. Eu sempre gostei de ser uma cidadã responsável. E aí fui começando a colocar meu nome à disposição botei em 2020, coloquei esse ano, mas não vamos falar disso, não é o assunto hoje, não é o motivo dessa reunião. Por quê? Porque eu cansei de ser bastidores e me senti impotente. Me senti voz vencida. Então eu não, desse tempo para cá, como a minha decisão de colocar meu nome foi uma decisão de combate, eu jamais poderia me vender. Já me ofereceram, porque sabem que eu sou mãe solteira, sabem que eu sou chefe de família, então sabem que a minha vida é difícil, já me ofereceram mundos e fundos e eu não estou afim. Porque a maior herança que eu vou deixar para o meu filho não é o dinheiro que vão me comprar, é o meu nome, Luciana Campos. Quando ele que está aqui, olha, flamenguista, tiver orgulho de falar que é meu filho,
toda a minha luta vale a pena. Então, a gente vai ter que encontrar no avanço de drogas essa questão. Não temos guarda municipal nas ruas, porque hoje a gente vê guarda somente fazendo segurança de eventos. Muitas vezes eles estão lá quietinhos dando apoio à polícia civil ou à polícia militar, mas dando apoio. Onde existe uma lei 13.022, uma lei federal, essa lei diz que o guarda civil ele é o policial municipal. Ele já não é mais guarda de patrimônio. Ele já deixa, porque até então o guarda ele tomava conta do hospital, mas não tomava conta do doente. Hoje ele é um braço da polícia militar, ele é uma força importante. Mas Saquarema já disse que não tem interesse em cumprir a lei 13.022. Então, estão lá sucateados, sem uniformes a tempo, sem planos de cargos e salários. Recentemente ganharam colete, mas não são balísticos, deve ser de festa fantasia. Porque para que vai dar um colete? O cara não pode usar um EPI. Aí ele chega numa cena de violência, principalmente quando é a Patrulha Maria da Penha, encontra um cara armado com faca, ele faz o quê? Corre. O guarda tem que correr. Isso é uma vergonha para nossa cidade. A segurança pública chega a esse ponto. O PROES, o policial que vem tirar serviço na cidade, eu já ouvi dizer que Saquarema é o paraíso dos policiais de PROES, porque eles vêm para descansar. Tem policial no container, mas está dormindo, está descansando, porque está cansado. Então, desculpa eu falar aqui, eu te contradizendo uma situação que eu acho que não é necessário contratar mais policiais para o PROES. Eu acho que já chegou o momento de investir em capacitar a guarda. Ah, mas a guarda armada é um problema. Não, porque ela vai ser treinada pela Polícia Federal, ela vai ter um treinamento para tiro, ela vai ter ela vai se capacitar. Só que isso custa dinheiro. Custa dinheiro e não dá para superfaturar. É esse o problema. Porque em outros casos dá para se ter esquema, dá para se ter acordo com o Estado. É por isso que hoje a criminalidade vem aumentando. Não é somente o consumo de drogas. Eu trouxe aqui alguns dados da mancha criminal de abril. Não é fácil conseguir não, tá? Não é fácil conseguir dados de mancha criminal. Eu não consegui dos meses anteriores para nós fazermos uma comparação, porém, eu consegui os dados de abril, mas ainda assim são escabrosos para uma cidade pequena, para uma cidade que não tem a complexidade da criminalidade do Rio de Janeiro, onde seria muito mais fácil combater, porém deixaram-se criar. Apreensão de drogas, em abril, tá? Apreensão de drogas, 118. Prisão por tráfico de drogas, 72 prisões, é muita coisa. E ainda temos apreensão de adolescente por ato infracional, 15. Estamos decaindo nos números? Não, estamos decaindo na questão segurança. Então nós, enquanto cidadãos, precisamos aproveitar esse período para sermos vozes de protestos. Não adianta nós estarmos aqui uma hora dessa conversando, muita gente deixando de fazer sua jantinha, muita gente deixando de estar descansando, e amanhã ou depois chegar um fulano e falar, ou dar o preço dele, ou você dá o seu preço. Nós temos que ter uma consciência coletiva. É difícil, mas vamos plantar sementes. Não deixe a gente ser voz vencida nessa questão da compra e venda de votos, que, diga-se de passagem, é crime. É crime. Um bom político, ele não precisa comprar voto. E um bom cidadão não precisa se vender. Enquanto mulher, eu costumo brincar muito quando tem esses assuntos, em rodinha de amigos, eu falo, eu já fui mais novinha, mais bonitinha, que se eu quisesse dinheiro fácil, hoje eu estaria numa outra vida, que talvez não colocaria minha vida em risco, que não me daria tantos aborrecimentos, que eu descansaria muito mais e de repente me daria uma boa condição. Só que eu prefiro viver pelo certo.
Então a questão da segurança é essa, a gente precisa muito brigar por questões muito simples. Armamento, treinamento, não vou nem falar armamento, porque tem pessoas que soam mal no ouvido, mas um treinamento, uma capacitação dos GCMs, tá? O PROES pode deixar do jeito que está, não precisa vir segurança presente, não precisa nada. Nós temos munícipes, guardas municipais que conhecem muito bem a nossa cidade. Eles podem fazer um brilhante trabalho desde que sejam motivados a isso. A guarda está desmotivada. Se a guarda hoje não presta um bom serviço, na opinião de algumas pessoas, a guarda encontra-se desmotivada. Vocês não sabem como é a base, o alojamento que eles têm para descanso. Onde eles têm que comprar comida, está tudo mofado, é água caindo quando chove para todos os campos. Eles vivem em condição de humilhação. Então agora eu vou passar para a questão da Maria da Penha. Bacana ver o número de mulheres hoje aqui em questões políticas, é muito bom. É muito bom porque a gente passa por... Eu não sou feminista, nada aqui, não vou diminuir os homens, nada disso, mas de fato a gente passa por um processo até comprovar nossa identidade. A gente passa por um processo, primeiro a gente precisa, primeiro desacreditam de nós, aí a gente tem que provar que nós somos capazes. Isso aconteceu comigo. E assim, esbarrando nisso, eu estava conversando mais cedo com a Lidiane, esbarrando nisso, nós mulheres, quando a gente consegue a aprovação de parte da sociedade com o nosso nome, aí vem outras mulheres que em vez de nos apoiarem, que em vez de seguirem conosco, elas também querem nos derrubar. E aí vão atacar de uma forma, vão atacar... Primeiramente, antes da gente começar esse assunto, a gente precisa entender que mulher tem que ser amiga da outra mulher. Independente se você gosta da aparência, se ela é isso, se ela é aquilo, desde que ela não seja marginal, desde que ela não desabone a sua conduta, ela é uma mulher que precisa de atenção e que precisa de compreensão. Ninguém nunca vai saber o que se passa no interior de uma mulher. Nem eu sei o que se passa no interior de outra mulher. Mas nós precisamos nos entender, porque nós pensamos diferente dos homens. Os homens pensam diferente de nós. Então só quem pode nos entender somos nós mesmos. E hoje eu vejo um monte de mulher, uma apontando a outra, até mesmo quando uma mulher vem numa situação de fragilidade. Eu não trouxe dados estatísticos sobre a questão da Maria da Penha, porque hoje eu entrei em contato para tentar buscar os dados, assim como eu consegui a mancha criminal pela PEMERG. Mas os dados eles são restritos, eles não são passados nem para os GCMs que fazem a patrulha Maria da Penha. Os dados ficam restritos à Secretaria da Mulher e eu não consegui ter acesso para a gente fazer a estatística. Mas eu preciso dizer que os dados são crescentes, ou todos já notaram isso? Quem já notou que os dados são crescentes, levanta a mão, por favor. Então, a gente não precisa falar muito nessa questão de dados. E por que os dados são crescentes? Porque hoje a gente vê a polícia civil. Não quero falar mal da instituição, eu quero falar o que há de realidade. Não estou falando mal do policial, estou falando mal da realidade do que é hoje um atendimento a uma vítima de violência. Você é atendida junto com o agressor. A mulher que sofre a violência ela é atendida junto com o agressor. Isso é inadmissível. Por quê? Há um tempo atrás, nós tínhamos a NUAM, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher, e começaram a trabalhar para fazer uma obra para a DEAM, para a Delegacia de Atendimento à Mulher, obras com doações. Ainda está lá em período de obras, essa obra não foi concluída. Nós, no Conselho Municipal de Segurança, foi colocada a possibilidade de
da sociedade civil fazer a doação para o que a 124 precisar, para nós colocarmos a DEAN, que é uma vergonha a gente pedir, né, com o Estado, com o município, mas é para a sociedade, não tem jeito. Então a gente precisa que volte a DEAN, e a desculpa de não ter hoje um atendimento especializado é porque está em obra. E essa obra está parada, está lá parada há muitos anos. Isso não pode mais acontecer. A mulher, ela já sai da casa dela buscando um socorro fragilizada. Como é que ela vai ser mais maltratada ainda, aonde ela precisa ser socorrida? Outra coisa que nós não temos é uma casa de passagem. A mulher que não mora aqui, aliás, a mulher que não tem família na cidade de Saquarema, ao ser agredida, ela precisa sair da cidade. Venhamos e convenhamos que uma medida protetiva para um cara drogado, alcoolizado e com a intenção de matar não funciona. Está aí fora. Não funciona. A mulher, ela precisa ter um lugar para ela ir com os filhos, até mesmo com o animal, porque vai ficar um bicho para trás às vezes. Ela precisa ser acolhida como um todo. Ah, Luciana, tem um aluguel social, falta de transparência, não sei se são 300 ou 600, porque o teto máximo é 600, que a prefeitura dispõe. Mas como é que uma mulher vai sair, largar tudo, 300, mesmo que seja 600 reais, como é que ela vive? Como é que ela vai trabalhar se o cara está ameaçando? Luciana, mas que a medida protetiva não funciona. Ah, mas ela tem um telefone, quando ele passar, depois que morreu, já era. Quem vai ligar? Falo sempre isso. É muito simples, Luciano. Claro, A pessoa, eu fui, por exemplo, não eu, né? Vou dar um exemplo. Apanhei, aí eu vou na delegacia, eu denuncio, tenho que voltar para dentro da minha casa. Meu marido vai receber para assinar que eu fui lá denunciar. Como é que eu vou ficar dentro da casa? Seu marido vai participar da sua oitiva junto. Isso, aí o que vai acontecer? Ela vai apanhar novamente naquela noite. E é por isso que morre, gente. A gente cansa de ver mulheres mortas por isso, porque elas fazem a denúncia, depois tem que voltar para casa, não tem para onde ir. Isso aí. Matar primeiro. Por isso que é necessário uma casa de passagem, e uma casa de passagem que vai oferecer a ela um serviço multidisciplinar. Por quê? Porque hoje em dia a gente vai ver que essa mulher voltou para casa, Sueli, né? A gente vai ver que essa mulher voltou para casa e muitos de nós vai falar assim: ah lá, ela gosta de apanhar. Ah lá, aquilo ali é safada, rapaz. Não tem vergonha na cara. Ninguém gosta. Ninguém gosta de viver como uma mulher vítima de um agressor vive. Ninguém. Só que ela não tem saída. Ela tem às vezes filhos, nas quais às vezes são muitos filhos, misericórdia, para fazer filho, entendeu? Mas tem muitos filhos, tem um monte de gente, e aí, vai para onde? Precisa ter um resguardo para a vítima, inclusive para tratar da dependência emocional. E ainda digo mais, que trate do agressor também. Porque muitos homens hoje sofrem de transtornos. Um deles é o narcisismo. Violência psicológica também é crime. Violação da privacidade da mulher também é crime. Então hoje a gente está vivendo uma sociedade doente. E até mesmo o agressor, porque se ele vai preso, aquilo ali não tem jeito, ele precisa de um tratamento também. Porque senão ele vai voltar dali com mais ódio, porque são coisas, essa gente se alimenta de ódio, e quanto mais ódio sente, mais poder tem. Então é necessário um tratamento, é necessário uma intervenção, tá? E já estou chegando no final, né? E tem além da dependência emocional, a gente tem a dependência financeira também. Então eu acho que todas as mulheres aqui estão bem encaminhadas,
Mas não deixem de trabalhar, não deixem de estudar. É muito bom nós... Pode falar. E no caso, existe um planejamento aí a respeito disso? No caso, para a eleição dessa pessoa, a respeito que eu estava falando assim naquela hora, sobre a tornozeleira eletrônica para exibir. Não, no momento... município. Já vai dar Porque uma lei já em abril foi aprovada. Essa lei é municipal? Se existe aqui esse planejamento? Não. Os transtornos que acontecem geralmente são ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Sim, mas aí já são doenças psicológicas, Psicológicas que afetam a agressão à mulher. Sim. A mulher se sente deprimida, Sim. com ansiedade e síndrome do pânico. Aí já entra na borderline, que é outro transtorno. Exatamente. Pode falar, Esther. Luciano, eu queria saber o quantitativo da guarda municipal para cada bairro, porque hoje em Jaconé não tem guarda municipal. Hoje a gente não tem guarda municipal que atenda a cidade inteira de Saquarema. Foi planejado fazer um concurso público, mas o Ministério Público não aceitou porque tinha um número ainda abaixo do necessário para a cidade e o número que eles precisariam colocar estaria dentro da Lei 13.022. Por isso o Ministério Público bloqueou o concurso e não teve, tá? Então, para a gente finalizar, só queria explicar por que é bom nós estarmos por dentro da política. Porque enquanto a gente trocar nosso voto, nós vamos colocar a gente lá só para fazer dia disso, dia daquilo, caminhada disso, lacinho colorido. Aí a gente faz o que a gente só junta uma rede de apoio. Mas combater com eficiência, não tem ninguém que brigue por nós lá com unhas e dentes, mulheres. Não tem. O que vocês vão encontrar é uma vereadora ou outra falando o dia disso, o dia daquilo, que bacana, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer andar de bicicleta, vamos fazer uma corrida e só. Bota um lacinho rosa, bota um lacinho roxo. Pois não, Henrique? Você tocou num ponto muito importante, Luciana, que fala sobre a saúde, né? A saúde de um regime dito democrático de direito. Por exemplo, a pergunta que a gente faz, né? A presença feminina que está hoje na Câmara, né? Ela é da situação, entre aspas, ou da oposição? Então, quer dizer, o que é importante? Quando a gente vota, gente, isso é muito importante. Quando a gente vota em alguém que a gente quer que seja um administrador positivo no executivo do nosso município, tá? A gente tem um cara que é um candidato, tem uma senhora que é uma candidata, tem uma jovem que é uma candidata, e a gente entende que é o ideal para o nosso município para chefe de executivo, certo? Qual é o nosso papel como cidadão? A gente tem que proteger ele para que ele faça um governo bom. E como é que a gente vai proteger para que ele faça um governo bom? É deixando que o legislativo seja independente. Porque se o legislativo for dependente, ele vai criar um rolo compressor e vai haver uma distorção daquilo que é o interessante para toda a população. O que a gente enxerga hoje é esse rolo compressor. Só para entender o papel de um vereador, né? Hoje nós temos 2 vereadores de Jaconé que tiveram crescimentos absurdos e não convém com o salário que eles recebem como vereador. Uma tem uma posada na beira da praia e o outro está alugando o imóvel dele para a prefeitura. Qual o papel do vereador em relação a isso? E o que nós podemos fazer como cidadão para buscar o nosso direito e saber se eles estão enriquecendo ilicitamente ou não? Legislar, fiscalizar é o papel do vereador. Hoje no município a prática é assistencialista porque uma gestão corrupta vende burocracia para vender facilidade. Aliás, oferece burocracia para vender facilidade. Então, quando você troca o seu voto por algo do seu interesse, aquele cara vai entrar lá para ele repor o dinheiro dele. E da onde vai vir? Do dinheiro público. Então ele vai enriquecer ilicitamente. Então a gente tem que ficar de olho, histórico é tudo. A gente precisa olhar quem prosperou por trabalho e quem enriqueceu ilicitamente. Ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe o histórico de todo mundo aqui na cidade. Hoje, muita gente é politizada, se vende quem quer. E quando eu falo de mulheres, só para fechar, agora eu vou encerrar mesmo. Quando eu falo de mulheres, eu falo de mulheres com força, coragem e representatividade. Eu não estou falando de fantoche,
marionetes corruptos. Vejam em quem vocês vão votar. Boa noite.